Como e por que definir o seu público-alvo nas redes sociais e no teu consultório? Eu sou a doutora Pamela Casagrande, médica, e hoje a gente vai falar sobre público-alvo e persona. E aí? Bom, primeiro ponto que a gente precisa entender é por que eu tenho que definir meu público-alvo? Por que eu tenho que decidir tanto para quem eu quero falar? Pô, porque se eu quero vender meu produto, se eu quero vender meu serviço, para quanto mais pessoas eu abrir o leque de venda, será que não seria melhor? Não, isso não é melhor. Quanto mais você abranger teu leque de pessoas, quanto mais gente você quiser falar, menos você vai gerar conexão e identificação com quem você de fato quer falar. Agora, como que eu consigo definir, se eu quero vender uma consulta, se eu quero vender um procedimento, uma cirurgia, se eu quero vender uma blusa, por que quanto mais gente eu falar, será que não seria melhor? Eu não venderia mais e mais? Então, esse é o erro da grande maioria, principalmente no começo, é a gente querer atingir todos os públicos e no fim a gente não atinge ninguém. Quanto mais você fala, menos você chega naquele com quem você quer de fato vender, você quer falar. Agora, como que eu defino, né? Como que eu posso pensar, mas eu não sei se eu quero falar para idoso, para jovem, para mulher, para homem. Como que eu faço para identificar qual seria o meu público-alvo? Só que antes disso, vamos entender o que é público-alvo. Você sabe? Público-alvo a gente define pelo segmento social. Então, por exemplo, eu defino sexo, se eu tô falando com mulher ou com homem, faixa etária, classe social, pessoa é casada, não é casada, qual o tipo de profissão que ela tem, é dona de casa, é workaholic, para quem que eu tô falando? Então, esse segmento social a gente chama de público-alvo, que é fundamental você ter conhecimento, porque isso facilita muito a sua venda. Agora, quando eu quero esmiuçar esse meu público-alvo, eu vou estar falando da minha persona, do meu avatar. Mas qual que é a diferença do público-alvo e da minha persona? Bom, a persona é muito mais intenso. A partir do momento que você definiu o teu público-alvo, você vai entender sobre o que a tua persona, sobre o que aquele público-alvo teu sente. Quais são as dores dele? Quais são as necessidades, os medos, a crença, os hobbies? O que gosta de fazer? O que gosta de praticar? O que gosta de comprar? Tem medo de quê? De envelhecer? De ficar pobre? De não casar? Tem medo de quê? Então você entender para quem você está falando e você entender o comportamento. Você atingir a persona é você entender o comportamento do teu público-alvo. Quando você entende qual é o comportamento, você sabe como falar, como gerar conexão, porque teu vocabulário vai ser de acordo com o que essa pessoa está querendo, com os medos dela, com a necessidade dela. Então, teu vocabulário muda, o tipo de conteúdo que você faz, identidade visual, tipo de roupa, gíria, se você fala ou não fala gíria, tudo isso vai estar relacionado. O bom dia que você vai dar nas suas redes sociais vai fazer totalmente diferença se você souber para quem você está falando. E quando a gente sabe para quem a gente fala, isso gera conexão, gente. Conexão, identificação da pessoa que tá aí com você. Isso não tem preço, isso é maravilhoso. É uma ferramenta maravilhosa que facilita muito a venda. Porque a venda é difícil, sempre é difícil. Mas quando você consegue chegar na pessoa e a pessoa olha para você e fala, caramba, ela tá falando para mim. É para mim que ela tá querendo vender. Eu me identifiquei com ela. Então, aí é o momento certo de você conseguir vender. Agora, como que eu sei, como que eu posso definir, né, algumas sugestões aí de como eu faço para entender quem é a minha persona, porque caramba, como é difícil definir meu público-alvo, persona mais ainda, eu não sei nem meu público-alvo, como que eu faço, Pamela? Então, a minha sugestão é o seguinte, isso é que a gente pode chamar de sugestão, né, para quem você quer falar?
Com quem você se sente mais à vontade para falar no dia a dia? Com quem que você quer puxar uma cadeira e bater um papo? Você tem um linguajar mais fácil? Você entende que teu dia a dia vai ser com aquele tipo de pessoa? Com quem rola mais empatia? Com quem você tem mais conteúdo técnico para estar passando? Porque se eu sou uma médica, por exemplo, eu posso gostar muito mais de trabalhar com doenças, né, da terceira idade do que com o público infantil. Com quem que eu prefiro trabalhar? Eu prefiro estar no meu dia a dia com a mãe da criança no meu dia a dia, ou eu prefiro estar no meu dia a dia com o senhorzinho de idade? Com quem que você se sente mais à vontade? Acho que isso é uma sugestão bem bacana para você conseguir definir para quem você quer falar. E pare de achar que quanto mais você abranger, porque caramba, Pamela, dane-se, eu quero vender para mulher, para homem, para rico, para pobre, para velho, para jovem. Não, quanto mais você restringir com quem você está falando, entenda que isso facilita muito mais o processo de venda, porque a pessoa vai se identificar com você. E é isso que gera a venda, principalmente quando a gente pensa em redes sociais e com essa concorrência enorme que hoje existe, a pessoa tem que bater o olho e falar, caramba, ela está falando para mim. Entendeu? É assim. E isso não quer dizer que se eu definir que eu quero falar com mulheres da menopausa, já donas de casa, classe A. Definir que eu quero falar com esse tipo de público, né? Se eu começar a falar para ela, e aí eu entendo a minha persona, porque eu começo a entender, caramba, ela tá entrando na menopausa, ela tá com medo de engordar e não conseguir emagrecer. Ela tem medo de ser trocada pelo marido por uma mulher mais jovem, por exemplo. Ela tem medo, ela tem necessidade de tal coisa, ela gosta de um curso de pintura, porque ela é dona de casa. Tô dando um exemplo como se essa fosse minha pessoa, meu público-alvo. Então eu tô definindo agora o comportamento dela e fechando quem é a minha persona. Entende que a partir do momento que eu definir quais são esses medos dela, quais são as necessidades, esses hobbies, o que ela gosta de fazer, eu consigo muito mais elaborar o meu conteúdo aqui para chegar nela e atingir ela e ela falar, caramba, esse texto, esse vídeo, esse post foi para mim, me identifiquei, vou comprar esse serviço, vou comprar esse produto. Entende? É muito mais fácil. E quando eu faço isso, não quer dizer que o senhor ou a criança ou adolescente não vá também marcar uma consulta comigo. Isso não quer dizer nada. Muitas vezes a gente acaba definindo a nossa persona e falando para esse público e pessoas de outros públicos acabam aparecendo também. E não tem problema nenhum, tá? O que interessa é que você tem que, de fato, saber para quem você está falando. A gente pode mensurar isso, olhar estatísticas das redes sociais. Aliás, em falar em rede social, até o público para quem você quer falar é muito definido pelo tipo de rede social que você usa mais. Você vai usar mais um TikTok, mais um Facebook, mais um Instagram, mais um Twitter, um LinkedIn. Com quem você está querendo falar? Isso é importante. Isso define até a rede social que você mais vai usar. Lógico, pensando que o ideal seria a gente usar todas, né? Mas aquela que você mais vai usar. Então, isso é importante a gente estar definindo num processo de, sabe, esmiuçar e definir a tua persona. Porque daí fica muito mais fácil. Ou melhor, fica menos difícil, porque vender não é fácil e a gente está aprendendo aqui todos os dias. Bom, essas seriam minhas sugestões aí pra gente entender a diferença, então, de persona, de público-alvo, como pode facilitar o processo, porque eu falo aqui pra vocês, gente, que assim, pra mim foi muito difícil entender hoje quem é a minha persona. Hoje eu identifiquei minha persona e pode ser que daqui a 6 meses eu mude de ideia e eu queira falar pra homem de 70 anos. Não tem problema nenhum, a gente pode mudar, não é nada que seja engessado e que não seja flexível. Vai mudando de acordo com nossa demanda e com o que a gente vai tendo aqui de feedback, de feeling e também com quem eu defini que eu quero conversar a partir de agora. Né? Eu posso querer conversar com criança, enfim. Mas assim, entenda que isso é fundamental para que você realmente venda teu produto. Não tem jeito. Então assim, ficam aí algumas sugestões que eu acho que são super válidas de uma pessoa que aprendeu batendo com a cara na parede. Adoraria que alguém 1 ano atrás, 2 anos atrás, tivesse me dado várias dicas a respeito, porque olha, eu ralei para poder aprender. Ralo todo dia ainda, a gente é um constante aprendizado, estamos aprendendo todos os dias, né? Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado aí das sugestões. Isso vale para todo mundo. E se você tiver alguma dúvida,
Mande aqui embaixo, comente, manda, compartilha para colegas que você acha que vão se interessar pelo assunto, curta aqui o canal, porque é um canal novo, eu tô querendo crescer aqui, porque quanto mais pessoas curtirem, comentarem, mais eu me sinto motivada para vir aqui trazer vários assuntos e conteúdos diferentes, bacanas aí, para que esclareça e ajude vocês da maneira como eu gostaria de ser ajudada 1 ano atrás, 2 anos atrás, tá bom? Certo? Então é isso, boa semana para todo mundo e curta aqui, não esqueça de curtir aqui e se inscrever no canal. Beijo!